Olá, muito bom estar com você. Todos os dias eu praticamente digo a mesma coisa, mas é porque é isso mesmo, é muito bom. Cada vez que a gente pode estar aqui com você para falar sobre temas relevantes, temas que fazem diferença na nossa vida, através do Cabeça para Cima. Também muito bacana poder saber que a gente tem correspondido à sua expectativa. Eu amo receber o seu e-mail com críticas, sugestões, indicação dos temas que você quer ver debatidos aqui no nosso programa. Aliás, são os meus temas preferidos, quando a gente começa a falar sobre aqueles temas que você quer ouvir. Nós vamos buscar especialistas e podemos chegar aqui e ajudar você na reflexão que você está querendo mais insumos para poder desenvolvê-la. Isso é muito bom. Melhor ainda é a gente saber que, através de toda a nossa programação, a gente pode levar até você o amor de Jesus, que a nossa programação reflete isso no seu dia a dia e que ela abençoa a sua vida. E você que tem sido abençoado pela programação da Boas Novas, também, na sua grande maioria, tem abençoado as nossas vidas, se tornando um semeador. Você tem orado por nós, você tem contribuído e buscado nos ajudar a estar 24 horas por dia transmitindo Jesus. Saiba que nós também oramos por você. Saiba que você faz toda a diferença e que nós desejamos que o Senhor possa te abençoar ricamente em todos os dias da sua vida. Que Ele possa atender os desejos do teu coração com bênçãos abundantes. E fica também o nosso desafio para você, que sendo abençoado, ainda não se tornou um semeador. Quero dizer e lembrar você que você está fazendo falta, que nós precisamos de você. Temos muitos desafios aí para cumprir e você, semeador, é que nos dá a segurança de poder cumpri-los. Por isso, se você é abençoado pela programação da Boas Novas e ainda não é um semeador, por favor, liga aí, 212-6300. Toma a tendência, se torne um semeador. Você pode fazer isso também pelo nosso site, www.boasnovas.tv. A gente muda o mundo assim, fazendo parte, tomando uma decisão, tendo atitude e fazendo diferença. Venha você também fazer diferença. Seja um semeador, 212-6300 ou www.boasnovas.tv. Deixa Deus te usar, meu irmão. Toma uma decisão, vem ser um semeador de boas novas e ajudar a divulgar Jesus 24 horas por dia para o Brasil e para o mundo. E eu quero aproveitar hoje e mandar um abraço para o pessoal de Petrópolis que está nos assistindo agora pelo canal 55 da TV Fechada. Que Deus abençoe vocês também. Muito bom saber que agora tem um novo grupo que podemos estar juntos. E olha, esse canal 55 chega também em Nova Iguaçu. Portanto, você que está nos assistindo também em Nova Iguaçu, avisa para o seu vizinho, avisa para as outras pessoas, porque as pessoas ainda não sabem e você já sabe. Aqui na Boas Novas a gente se divulga assim, no boca a boca. Então, seja um agente de divulgação. Avisa para os outros. Canal 55 de Petrópolis, agora divulgando boas novas para aquela cidade. E ele chega também em Nova Iguaçu. Cabeça para Cima de hoje vai conversar com você sobre mais um assunto que está absolutamente na atualidade. As manifestações religiosas, né, que tem tanto, às vezes, preocupado e às vezes nos incomodado e tantas vezes nos alegrado. Na verdade, as manifestações religiosas, elas acontecem em todos os segmentos da sociedade. Na educação, não poderia ser diferente. Atualmente, uma das grandes polêmicas que a gente enfrenta e que a gente ouve falar é sobre a questão da educação religiosa nas escolas. As escolas devem ou não devem ensinar religião? Até que ponto, se elas adotam o ensino religioso, elas vão contra a questão do Estado laico? Essa é a nossa reflexão no Cabeça para Cima de hoje, onde queremos falar sobre a escola e a educação religiosa. Começamos com o nosso informativo e, obviamente, temos gente muito especial para nos ajudar nessa reflexão. Vivemos um momento em que muito se discute a questão da cultura. Entretanto, a diversidade religiosa muitas vezes é tratada como um tabu no espaço escolar. Por isso, a importância de dar acesso ao conhecimento das diferentes religiões professadas no mundo globalizado em que vivemos, considerando que a intolerância religiosa promove diversos tipos de discriminação, que em muitas ocasiões leva a graves conflitos.
Para viver democraticamente em uma sociedade multicultural, é preciso conhecer e respeitar as diferentes culturas que a constituem. O ambiente escolar é o espaço privilegiado para promover o conhecimento e a valorização da trajetória dos diferentes grupos sociais, pois só assim será possível superar atitudes de intolerância em relação às diferenças culturais. É isso aí, religião na escola. Para você é um tema polêmico? O que você acha? As escolas devem ou não devem acatar o ensino de religião dentro da sua linha curricular? Vamos refletir sobre esse tema. Vamos entender melhor o que seria essa proposta de ensino. Recebo aqui no estúdio, para nos ajudar a refletir, o Newton Rodrigues Júnior. Ele é professor universitário, também é psicoterapeuta e doutor em antropologia cultural. Que bom tê-lo aqui para falar especialmente sobre esse tema. Que bom estar aqui de novo, né? Que bom estar aqui com você, estar aqui com o Nilson, para a gente conversar sobre esse tema, que eu acho que é um tema que, depois de algumas ocorrências internacionais, vai voltar a ser amplamente discutido no nosso Brasil, né? Então, acho que é importante a gente estar pensando de uma maneira aberta, e eu acho que o programa possibilita isso, né? Bacana. Muito feliz por estar aqui. Muito obrigada por estar aqui com a gente, efetivamente nos ajudando a refletir. E também conosco, completando o nosso time de hoje, o Nilson Santos. Nilson é professor de História e de Ensino Religioso, também, via de regra, vem aqui falar sobre escatologia. Mas hoje aqui a gente falar sobre ensino religioso, sobre educação, né? Religião nas escolas. Muitíssimo obrigada por estar aqui, querido. Eu que agradeço, estar aqui de volta é sempre muito bom, um prazer. E primeira vez, né, que eu acho que eu trabalho em cima de um tema que não seja escatologia no programa. E assim, acredito que a minha experiência também em sala de aula, como professor também de História e Ensino Religioso, acho que também tem a contribuir aqui no nosso bate-papo de hoje. Bacana. É um tema de fato polêmico, né? Um tema sobre se as escolas devem ou não devem ensinar religião. Aí se vem com a questão do Estado é laico, portanto uma coisa é educação, a outra coisa é religião. O que vocês acham a respeito dessa questão, começando por aí? Eu acho, Celeste, primeiro a gente tem que fazer essa diferença, né, entre as escolas que são públicas, né, que pertencem ao Estado, e as escolas particulares, né? As escolas particulares, elas têm liberdade total de ter um credo e de ter uma confessionalidade, né? Então, se eu fundo uma escola batista, eu vou ensinar o que eu quero do batismo. Se eu fundo uma igreja, uma escola católica, kardecista, se eu ponho meu filho lá, eu estou me submetendo, né, um adventista. Mas a escola pública não. A escola pública é uma instituição mantida por um agente que é do Estado, um Estado que deve estar a serviço de todos, né? Então, eu acho que essa vai ser uma grande questão para se pensar que escola é essa, né? Que modelo é esse de Estado e que modelo é esse de laicidade. Eu acho que ao longo do programa a gente pode falar desses modelos. Nós estamos aí com a França sendo amplamente debatido em qualquer mídia, em qualquer roda, em qualquer escola dominical, as pessoas estão discutindo isso, né? E a França tem um modelo de laicidade próprio dela, né? Então, acho que a gente pode, ao longo do programa, falar um pouco desses modelos de laicidade, né? Eu acho interessante que é algo que realmente tem que se debater, tem que se amadurecer, porque, assim, o que se pensa hoje, né, de ensino religioso, com base na Constituição? A Constituição prevê o ensino religioso, né, nas escolas. E a oferta do ensino religioso, mas não é obrigatório, né, o aluno participar do ensino religioso. Agora, como é que isso acontece? É uma pergunta, é uma questão. Então, nas escolas públicas, tanto aqui no Rio de Janeiro, no Estado, quanto no município, você tem o ensino religioso. O grande debate é se esse ensino religioso tem que ser no campo do fenômeno, né, fenomenológico, ou se no campo confessional.
como que acontece hoje, por exemplo, no município. Só diz uma coisa, o que é acontecer no campo fenomenológico? Seria tratar a religião apenas como um fenômeno, né? Por exemplo, estudar as diversas religiões sem ter nenhum tipo de aprofundamento ou algum vínculo à questão da confessionalidade daquela religião. Okay. Então, por exemplo, eu como professor de história, de certa maneira eu trabalho diversas religiões. Quando eu vou trabalhar o mundo antigo, por exemplo, a questão dos povos antigos, eu já estou estudando a questão, né, do politeísmo, que, né, é uma das primeiras expressões religiosas da humanidade. Quando você vai ter a questão do estudo dos povos, né, semíticos, por exemplo, a questão dos hebreus, você já tem o estudo, né, do monoteísmo sendo desenvolvido, que é a nossa, né, herança que nós temos, né, judaico e depois cristão, quando você vai estudar o advento do cristianismo. Só nisso você já estudou tanto o conceito de politeísmo quanto o conceito de monoteísmo, já estudou cristianismo, já estudou judaísmo. Quando você chega mais ou menos no século VII, na Idade Média, você já está estudando o islamismo, então você já tem todo o estudo das principais vertentes monoteístas da religião. Quando você vai estudar a história da África, que é hoje obrigatório nos currículos escolares, você vai estudar as religiões, né, que surgem ali na África, então a questão das expressões, principalmente das religiões, né, brasileiras, mas que tem sua origem, né, tem sua base na África. Você vai estudar então a questão, né, dos mitos, das expressões religiosas africanas que vão contribuir na formação do candomblé, da umbanda. Então, de alguma forma, você está estudando várias religiões, mas no campo do fenômeno. Quando você vai estudar ensino religioso no campo da confessionalidade, é uma outra proposta. É o que acontece hoje no município, né? A mãe, quando vai matricular o seu filho, existe lá uma opção, né? Estou falando aqui especificamente do município do Rio de Janeiro. Então você tem lá, quer que teu filho tenha aula de ensino religioso? Sim ou não? Sim. Tá, qual religião? Aí tem lá católico, protestante, religiões afros brasileiras. E aí então aquele aluno, ele não é obrigado, e se ele tem essa opção de escolher a religião, ele vai ter uma aula dentro da religião que a mãe dele já professa, ou que a mãe dele quer que ele aprenda. Então, quer dizer, não há um viés proselitista de tentar catequizar ninguém, porque aquele aluno já pressupõe que ele já tem uma formação religiosa, mas aí a base seria ele se aprofundar na religião dele, mas trazendo a questão, né, de estudar temas transversais a partir da visão religiosa, o diálogo interreligioso, e também, assim, ele conhecer um pouco mais dentro da proposta pedagógica, até mesmo a religião que ele professa. Será que exatamente esse conceito do ensino religioso que vem sendo adotado hoje pelas escolas, ou esse olhar, né, que tem se tido para o ensino religioso nas escolas, não é o grande ponto da questão dessa discussão de ter ou não ter o ensino religioso? Porque quando a gente, assim, minha opinião, né? Quando a gente fala agora no que você está chamando do proselitismo, né? Da confissão, do confessional, da fé de cada religião, eu acho que isso realmente não é papel da escola, isso é papel das instituições religiosas, é papel da igreja, é papel da família. A escola é a que menos teria esse papel de desenvolver esse conhecimento religioso, mas tem um outro tipo de conhecimento religioso, que é agora o fenomenológico. Né? Que talvez fosse realmente importante de ser tratado nas escolas, para que as pessoas conhecessem efetivamente o que é uma coisa, o que é... Não com o sentido de catequizar, mas com o sentido mesmo de orientar, de dar conhecimento e trazer para as pessoas o entendimento do que é cada uma das religiões. Como é que você vê isso como educador? E aí você tocou num ponto que é fundamental. Para que serve a escola? Isso. E para que serve a escola? A escola é o espaço institucional, não sei se o Nilson concorda, o espaço institucional de divulgação da ciência. Né? A ciência é um dos discursos sobre a vida, não é o único e mais verdadeiro. Você tem a arte, você tem a filosofia e você tem religião. Né? Então, a escola é um espaço institucional de divulgação dessa produção da ciência ao longo dos tempos. Né? Hoje, por exemplo, a gente está tendo um grande problema com os professores de biologia.
alguns pais vão na escola e dizem assim, eu não quero meu filho assistindo aula de evolucionismo. Teoria da evolução, né? No dia da aula de evolução, da teoria da evolução, eu quero que meu filho saia de sala da biologia, porque nós somos religiosos, nós acreditamos que Deus criou o homem e não acreditamos nessa história da ciência. Só que essa criança, porque nós estamos falando de crianças de 11 anos, de 8 anos, ela precisa conhecer a teoria da evolução, até para que um dia ela negue a teoria da evolução. Então, só para completar, desculpa, essa questão da escola, o que ela deve ensinar, e a gente pode aprofundar essa questão do ensino religioso confessional, né? No Rio começou oficialmente em 2011, isso. Né? Com a lei de 2011 do ensino religioso confessional, e hoje, para mim, também na minha visão, um grande dragão perigosíssimo. Então, eu pego hoje uma criança e ponho ela numa sala para ter ensino religioso católico, na outra para ter ensino religioso evangélico, na outra ensino religioso afro-brasileiro. Mas na aula de matemática, de biologia, de física, no recreio, elas estão juntas. Pois é. Você sabe que eu acho que isso é contra... Tanto retirar a criança, ela não pode aprender outras questões, porque, meu filho, nós ensinamos essa criança esse rumo. Isso é contra o que a palavra de Deus nos indica fazer. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a gente tem que conhecer sim, para poder fazer opções conscientes, para a gente saber o que a gente está escolhendo com consistência e com fé. Talvez isso seja um pouco conveniente para algumas igrejas, porque vai delegar para a escola tradicional aquela obrigação, sim, que é da igreja de ensinar a doutrina bíblica, de ensinar a Bíblia e de ter profundidade e poder ter consistência no ensino. Agora, sim, direcionado para aquilo que aquela denominação professa, né? Talvez isso viesse resolver um grande problema que está acontecendo hoje, que as igrejas não ensinam mais a palavra, não ensinam mais a Bíblia, né? Elas fogem disso e os cristãos vêm perdendo consistência no conhecimento mesmo da palavra de Deus. Aqui assim, o tempo passa rápido, eu já tenho que ir para o meu primeiro intervalo e eu queria voltar com vocês para a gente poder, então, entrar no mérito de o que é religião. Vocês que são estudiosos da religião, né? Nesse sentido, o que é de fato religião? E será que se a gente adotasse o ensino dentro dessa linha fenomenológica, na linha... Confessional. Fenomenológica, então. Né? Ou seja, do que é, da história das religiões nas escolas, isso ajudaria a reduzir o preconceito e essa discriminação enorme que a gente vem tendo aí do ponto de vista religioso. Será que isso minimizaria a questão, por exemplo, do que está acontecendo na França hoje? Intervalo e a gente volta já já. Cabeça pra cima.